Que silêncio. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui nesse desafio. Oba! Obrigada, amiga. Desafio de compartilhar uma palavra, né? Compartilhar aquilo que o Senhor tem comunicado, né? O Senhor tem falado conosco nesse lugar, amém? Quantos têm ouvido da parte do Senhor nesse lugar? Nós temos ouvido da parte do Senhor nesse lugar. E eu creio que o Senhor vai falar conosco. Que o Espírito Santo nos ajude, abre o nosso coração, abre a nossa mente, que possamos absorver. Deixa eu beber um gole d'água para acalmar o nervosismo. Só mais um gole para acalmar um pouquinho mais. Mais um. Ó, o diácono Carlos tem uns 10 copos aqui. Aqui só tem 2, ó. Ai. Vamos lá. Vou pedir para não colocar o título, o tema agora, não, tá? Só daqui a pouquinho. Tá bom? Li, minha amiga. Abre sua Bíblia em Ezequiel 47, do 3 ao 7. Todo mundo, alguém já deu um glória aí, conhece o texto, né? Ezequiel 47. A mídia bota aqui o versículo pra gente. Quem trouxe aí Bíblia? Quem está com as suas Bíblias? Quem não tem, vai passar aqui no telão, amém? Ezequiel 47, vamos ler juntos. Ezequiel 47, vamos ler do 3 até o 7. Eu vou correr bastante para conseguir dar tempo. Amém? Você achou? Você vai botar aqui na tela para a gente? Ezequiel 47. Para a igreja acompanhar junto isso. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Amém? Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus? Você está bem? Glória a Deus. Esse texto é um texto conhecido, nós conhecemos, né? Eu particularmente gosto muito desse texto, tem tantos louvores, né? Quero beber dos teus rios, Senhor. E o Senhor, eu estava ruminando esse texto há alguns dias, e aí foi gerando essa palavra, eu fui anotando algumas coisas. Aí quando o pastor me trouxe o desafio, eu falei, amém. A gente tem vontade de fugir, né? Dá vontade de dizer não. Alguém tem vontade, Diácono Átila, de dizer não? A gente tem vontade de dizer não, mas a gente não pode. Porque Deus já dá a palavra, né? A gente não pode fugir daquilo que o Senhor nos colocou. Então eu estava ruminando sobre esse texto. O Senhor foi gerando algo no meu coração e eu vou compartilhar nessa noite com os irmãos. Espero que
o teu coração e também o meu coração seja uma terra fértil nessa noite. Que a palavra não venha ser roubada da tua mente, do teu coração. Que ela venha ficar guardada em você até germinar e gerar frutos. Amém? Amém. Esse texto bem conhecido de Ezequiel, né? Ezequiel, ele teve uma visão, né? A gente leu aqui, ele teve uma visão de um homem que tinha um cordel de medir, né? E aí ele vai relatando que aquele homem tinha um cordel de medir, ele media e me fez passar, né? Por 3 vezes ele fala, mediu e me fez passar. Mediu, me fez passar. Mediu e me fez passar, né? O Espírito Santo começou a prender meu coração nesse detalhe, e me fez passar, né? E eu meditando, conversando com o Senhor, né? Pensando, o que seria esse medir e me fazer passar, né? E eu creio que o Senhor ainda vai trazer muito mais esclarecimento, porque a palavra do Senhor, ela se renova, né? Sempre tem algo mais do Senhor para ser trazido para nós. Mas o Senhor, me veio ao meu coração um entendimento da parte do Senhor de que durante a nossa caminhada com o Senhor, né? Quantos aqui aceitaram Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida? Amém? Levanta a mão bem alto, irmão, bem forte. Isso tem que ser motivo de alegria, de júbilo. Tem gente que, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí, não, amado, tem que ser, eu aceitei, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Essa é a nossa maior vitória, essa é a nossa maior alegria, ter Jesus Cristo como Senhor, Salvador da nossa vida, e termos o Espírito Santo morando dentro de nós. Amém? E o Senhor colocou isso no meu coração, porque esse medir e me fez passar, nada mais é do que o Senhor, ao longo da nossa caminhada, nos convidando, nos convocando para mergulhar um pouco mais, para experimentar um pouco mais, para conhecer um pouco mais. Está dando para entender? Foi o que foi gerado no meu coração, esse entendimento de que durante a nossa caminhada com o Espírito Santo, Ele nos chama a mudar de nível. Mudar de nível. Nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor, Salvador da nossa vida, né? Mas ao longo da nossa caminhada com Jesus Cristo, com o Senhor e Salvador da nossa vida, temos o Espírito Santo, que Ele está sempre nos convidando a mudar de nível. E esse medir me fez passar é nada mais do que isso. É o Senhor te chamando para vir mais aos cultos. O Senhor te chamando para ler mais a palavra. O Senhor te chamando para orar um pouco mais. Isso é medir e me fazer passar. Foi esse o entendimento que o Senhor me deu, né? Durante a nossa caminhada, o Espírito Santo nos chama a mudar de nível, sair do raso. Mas, para isso, é necessário renúncia. Repete comigo. Ai, gente, fala com mais. Renúncia. 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 Porque o tempo todo o Espírito Santo está nos convidando, nos chamando. É o medir e nos fazer passar. Porque quando a gente lê o texto, a gente vê que o homem do cordel mediu, né? E a água dava onde? No tornozelo, não é isso? Aí, legal, tô com a água no tornozelo. Parou por aí? Não. E com a gente também é assim, não é verdade? E o que o Senhor colocou no meu coração é que muitas das vezes a gente parou com a água no tornozelo. O Espírito Santo já está nos chamando. Vem mergulhar um pouco mais. Sabe? Atenda aos convites do Espírito Santo. Se você acordar de madrugada do nada, não é só para ir no banheiro. É para você orar. É para você ler um versículo. Sabe o que é isso? É o homem do cordel medindo o que ele quer te fazer passar.
Aí a água vai sair do tornozelo e vai para onde que está aqui? Está nos joelhos. Não é isso? Parou no joelho? Não parou no joelho. É o tempo todo, amados, que na nossa caminhada com o Senhor, nós passamos por esses convites, por esses estímulos do Espírito Santo. Mas é necessário... Não, eu quero que todo mundo fale bem forte para ficar gravado na mente, no coração. Eu tenho que sair daqui, chegar em casa lembrando essa palavra, renúncia. Amém? Para que a gente passe de nível, para que a água suba do tornozelo para o joelho. É necessário renúncia. Renúncia. Para passar de nível, para sair do raso. É necessário renúncia. Eu vou ter que deixar, amados. Eu vou ter que deixar para trás o meu eu. Eu vou ter que deixar para trás o nosso eu. As nossas vontades. A gente é cheio de vontade, não é? Eu sou cheia de vontade. Se fosse pela minha vontade, eu não ia vir para o culto. Né? Cuidado com as nossas vontades. Para me passar, eu vou ter que deixar os confortos. Eu estou lendo aquilo que Deus foi gerando, eu fui anotando. Para eu passar do nível, eu tenho que deixar os confortos. Eu vou ter que deixar as distrações. E é assim, o tempo todo, amados. A nossa caminhada com o Senhor, nós que somos de Cristo, que temos Jesus Cristo como Senhor, Salvador da nossa vida, entregamos verdadeiramente nossa vida ao Senhor, entrega a nossa vida, nossa caminhada com o Senhor é essa, de convite do Espírito Santo, a sair do raso, a mudar de nível, Ele medindo, te fazendo passar, medindo, te fazendo passar, medindo, te fazendo passar. E muitos estão há anos e anos e anos, não passam. Por quê? Não renunciam. É tempo de renunciar confortos. É tempo de renunciar com suas vontades, o seu eu, o meu eu também. Estou falando para você, mas é para mim, tá? A palavra cortou primeiro aqui em mim, tá? Eu chorei. Espero que você chore também. É tempo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Dá um silêncio na igreja. Dá um glória a Deus, amados. Isso é uma palavra de vitória para nós. É uma palavra de bênção para a nossa vida, para a nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. Amém? Então, é tempo de renúncia. Para passar, é tempo de deixar as vontades, o eu, os confortos, as distrações. E é assim, até Jesus passar, medindo e me fazendo, até Jesus voltar, medindo, me fazendo passar, de novo, de novo, de novo, de novo, até acontecer aquilo que a gente leu aqui no texto. Aqui em Ezequiel 47 ele diz, medindo, me fez passar de novo, até alcançar o nível de não poder mais passar com a força dos nossos pés. Até chegar ao nível de passar sobre o domínio das águas, onde o eu não domina, onde não há mais a força da nossa carne e nem da nossa vontade. Amém? Está dando para entender? Eu vou correr bastante aqui. Porque aqui diz que mediu, me fez passar, água saiu do tornozelo, foi para o joelho, foi para os lombos. Aí, no versículo 5, ele diz, mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Oh, glória! As águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Até um certo nível ele conseguia ir com a força do pé. Mas depois de um certo tempo,
Não deu mais. Quem dominava era a água. E é nesse nível que o Senhor quer nos levar, amém? E ninguém falou amém, ninguém quer ir não, ó. Eu quero. Deus quer me levar a esse nível, sabe? Onde a nossa força, a força das nossas vontades não tem mais domínio, né? É interessante o fundo do mar que você não consegue fazer certas coisas, não é verdade? Já experimentou dar um soco embaixo da água? Não dá. Já experimentou? Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Quem manda ali é a água. E é desse nível que o Senhor quer nos levar. Não dá. E glória a Deus. E interessante que no versículo 7, é o versículo 7? Eu estou correndo bastante aqui. No versículo 6, esse homem fala para o profeta e fala: viste isto? Né? Você viu o que aconteceu? E eu achei interessante, porque o homem pergunta a Ezequiel, e que interessante, porque como se ele quisesse mostrar para o profeta. E eu creio que o Senhor também quer nos chamar a nossa atenção nessa noite, para esse tempo, essa maravilha que é mergulhar nos rios do Espírito, estar sob os domínios do Espírito Santo, estar sob os domínios, sendo conduzido, governado, direcionado e guiado pelo Espírito Santo, sendo convidado a mergulhar e viver algo a mais no Espírito Santo. Ele medindo e fazendo passar, medindo e fazendo passar, medindo, fazendo passar, convidando para orar, a gente orando, e aí a gente vai. E aí ora um pouquinho mais, daqui a pouco é oração em línguas, aí daqui a pouco tu está chorando, sabe? É sobre isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Você está conseguindo entender? Interessante que aqui nós lemos que Ezequiel, o profeta, ele só relata vida ao redor depois, não é verdade? Primeiro ele relata: eu estou vendo um templo, estou vendo uma água que sai do trono, eu estou vendo um homem com um cordel de medir, ele mediu, me fez passar. Tudo que ele estava vendo, ele foi relatando. Agora, a vida ao redor foi só depois. Só depois. Ele só relata a vida ao redor depois que o nível da água mudou, depois que ele passou pela experiência de ser medido e feito passar. E as águas saem do tornozelo, do joelho, dos lombos, e ele ter que passar a nado. Depois dessa experiência de profundidade, ele percebe vida ao redor. Quantos querem perceber vida ao redor? Perceber vida ao redor da tua casa, perceber vida na tua família, perceber vida ao redor. Deixa o Espírito Santo te medir, te fazer passar. Deixa a água sair do tornozelo, do joelho, dos lombos. Atende ao convite do Espírito Santo. Amados, às vezes nós não vivemos experiências profundas, porque o Espírito Santo chama e a gente não vai. A gente não vai. Eu também estou incluída nisso, tá? Eu também, tá? A gente não vai. E aí, a gente olha em volta, aquela irmãzinha, só o sangue de Jesus. Pô, meu pai, meu marido, ai, meu filho, ai, meu trabalho. Mas se a água subir, você vai olhar, esse lugar é um celeiro. Aquela pessoa vai se converter. Meu marido não se converteu, mas vai se converter. Meus filhos, flechas. Minha casa é um pedaço do céu. Sabe? Está dando para entender, amados? Amém? Só depois disso que ele viu vida ao redor. Que experiência. Quantos querem viver isso? Quantos querem viver esse algo a mais no Espírito? Que delícia viver isso, não é verdade? Que bênção. Mas você quer viver mesmo, amados?
Você quer viver mesmo? Você quer viver mesmo? Você quer viver mesmo? Aleluia. E enquanto eu estava meditando nesse texto, o Senhor me fez lembrar. E você sabia que Jesus, Ele nos promete isso? Tem na Bíblia. Jesus nos promete isso. Em João 7, 37, 38, eu vou pedir para a mídia colocar, por favor. Evangelho de João, capítulo 7. Vou ter que correr agora bastante. Mas aquilo que eu não consegui falar, o Espírito Santo vai falar com você. Em nome de Jesus, eu creio. Evangelho de João. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Aí eu fiquei louca. Eu sei que as Bíblias atuais já não tem mais essa costume de referência, né? Essa questão de referência, né? De ter um versículo chave ali no coda, mas as Bíblias antigas, tem aquela letrinha pequenininha do lado. Se você for ver, quando ele fala, como diz as Escrituras, quando você vai ver a referência, Jesus está fazendo menção de Ezequiel 47. Nas Bíblias antigas não tem, mas nas Bíblias novas não tem, mas nas antigas, se você for ver, ler esse versículo em João e pegar a referência, como Jesus fala, como diz a Escritura, ele está fazendo menção de Ezequiel 47. Traduzindo, ele está dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e vai acontecer com você tudo que está descrito em Ezequiel 47. É uma promessa. Se você quiser, você pode viver. Vida ao redor do rio. Nível de água subindo. Profundidade no Espírito. É Ele que está dizendo. E o próprio Jesus está dizendo. Aquele que tem sede. Eu fiquei pensando, caramba, aquele que tem sede, medir, me fazer passar. Porque quem tem sede, quando o Espírito Santo chama, a gente, ó, vem, a gente vai. Mediu, fez passar, a água subiu. 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 Vida ao redor, cura ao redor. Espírito Santo fluindo. E eu pergunto de novo: quantos querem viver isso? Aleluia! Ficou mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, amados? Nós precisamos corresponder ao Espírito Santo. Essa palavra aqui, ela não é minha, amados. É o Senhor que está dizendo para nós. E é tão bom quando você corresponde a algo que Deus está trazendo. Senhor, eu quero, sabe? Porque você vai viver. Você vai viver. Eu já estou terminando, tá? Em nome do Senhor Jesus. E eu preciso compartilhar algo que o Senhor gerou no meu coração no domingo. Domingo foi uma palavra assim tremenda. Eu aconselho você a assistir de novo, com caderno e caneta na mão, amém? Que é o que eu vou fazer também. O Senhor trouxe uma palavra sobre as primícias do Espírito Santo aqui, né? Foi tremendo. E algo foi gerado no meu coração na hora que a gente subiu, né? O ministério subiu, o pastor estava ministrando uma palavra, o pastor fez o apelo, a gente veio aqui na frente. E a gente estava ali naquele momento e
o Senhor gerou uma oração específica no meu coração. E eu quero convidar você a orar comigo. Essa oração específica. Eu estava aqui, o pastor estava falando, a gente veio aqui, a gente estava orando. Eu falo a gente porque eu também me incluo nisso. Houve uma oração específica que foi gerada do Senhor para a gente fazer. E eu comecei a orar, o Espírito Santo falou, ora pela igreja, ora por você. E a oração específica foi, converte o coração da igreja ao Espírito Santo. Converte o meu coração ao Espírito Santo. Sabe por quê, amados? A gente está há anos e anos e anos ouvindo a respeito do Espírito Santo, ouvindo palavras, ouvindo coisas, mas a gente não corresponde. Não corresponde. Porque está faltando ainda algumas renúncias. Porque Ele convida, Ele mede e quer nos fazer passar. É que a gente não está passando. A gente não está passando. Então essa oração ela foi gerada. Converte o coração da igreja ao Espírito Santo. Converte o meu coração ao Espírito Santo. Estava aqui, eu comecei a orar, eu orei pela igreja, mas eu orei por mim, né? Eu também estava precisando me converter ao Espírito Santo. E eu fui tomada, sabe, por um choro, um desejo verdadeiramente de ser convertida ao Espírito Santo. Porque a gente ouve do Espírito Santo, ouve tantas coisas, mas a gente não consegue corresponder ao chamado do Espírito Santo. E se a gente não corresponder ao chamado do Espírito Santo, essa promessa que Jesus deu em João 7, que está falando lá em Ezequiel 47, eu não vou viver, você não vai viver, tua casa não vai viver. E você acabou de dizer que você quer viver, amém? Eu quero viver. E eu comecei então o Senhor, eu saí daqui, eu comecei a orar, converte meu coração ao Espírito Santo, converte meu coração ao Espírito Santo. Eu fui para casa, aí eu cheguei em casa, eu me distraí, eu falei, Senhor, não é para eu estar aqui. Eu estou confessando, é um testemunho. Isso não é para eu estar aqui com a cara na televisão. Eu tinha que estar orando. Aquilo que o Senhor falou. Converter meu coração ao Espírito Santo. E eu comecei a falar com o Senhor e a estudar algumas coisas, pesquisar algumas coisas, aquilo que o Senhor foi gerando. Porque eu falei, Senhor, como é que eu converto meu coração? Eu sei que tem muitas coisas, mas eu vou só pontuar alguns detalhes que o Senhor falou ao meu coração. Já vou terminar, tá, pastor? Estou correndo aqui. Converter o coração é um processo. Amém? Mas nós precisamos converter o nosso coração. A gente não pode nos conformar. Eu sei que a gente está vivendo muita coisa boa, muita experiência. Mas tem mais. Tem mais. Tem mais. Às vezes as pessoas estão satisfeitas com água no joelho. A água está no joelho. Irmão, tem mais. Ainda tem aqui a parte de subir aqui, os lombos. Aí a pessoa está satisfeita. Água nos lombos. Sai, balabalá, e sei o quê. Tem mais. Tem mais. E quando chegar a água do nada, que tem vida à volta, você pensa que acabou? Não se espante. Ainda tem mais. Porque Ele é fonte inesgotável. Ele é fonte inesgotável. Sempre tem mais. E eu buscando ao Senhor, eu encontrei esses pequenas anotações que eu vou falar para a gente terminar. Converter o coração é um processo. E 2 pontos que eu achei interessante. Que o primeiro processo, colocar Deus no centro. Colocar o Espírito Santo no centro. E um outro ponto do processo, ter o Espírito Santo como um tesouro.
tesouro. O Espírito Santo é um tesouro. O Espírito Santo não tem nada mais precioso, mais valioso, não há presente maior e melhor que a gente pudesse receber do que o Espírito Santo. É um tesouro. Sabe, se a gente tiver um Espírito Santo como um tesouro, como algo precioso, a gente vai ter muito cuidado em entristecê-lo, vai ter muito cuidado em apagá-lo, a gente vai querer cada vez mais atender ao chamado do Espírito Santo. Está dando para entender? Ter o Espírito Santo como um tesouro. Em Joel 2,12 tem um versículo que diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E aí, quando eu li esse versículo, eu me lembrei da oração que o Senhor me fez orar. Converte meu coração ao Espírito Santo. Converte meu coração ao Espírito Santo. Amados, ore, 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 até que você chore por isso. Enquanto você não estiver chorando, gemendo por isso, ore. 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 Peça. Em Joel 2,12 fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com oração. E olha que interessante, lá em Joel 2, no versículo 28, ele fala: depois destas coisas derramarei do meu espírito. Depois destas coisas, que coisas? Converteu o coração. Converteu o coração. Você quer derramar do Espírito Santo? Converte teu coração ao Espírito Santo. Chore por isso. Peça ao Senhor. Renuncie, 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 renuncie. Quando Ele te chamar, vai. Não perca tempo com distração. É tempo do nível da água subir. É tempo de ter vida ao redor do rio. Sem um coração convertido ao Espírito, não mergulhamos. Vamos continuar no raso. Ele vai nos convidar a passar e nós não vamos. E eu quero pedir permissão ao pastor, só para obedecer ao Senhor. Coloca a mão no teu coração. Eu sei que o pastor vai vir aqui à frente, ele vai fazer um apelo, mas eu quero que você ore comigo a oração específica que o Senhor me deu, que é para nós. Eu quero que você fale com as suas palavras. Você tem que orar por você. Fala: converte meu coração, Espírito Santo. Converte meu coração, Espírito Santo. Eu quero ouvir a voz da igreja orando. Não é para orar na mente, não é para orar em silêncio. Tem que abrir a boca e falar. Converte meu coração ao Espírito Santo. Fala: Deus, converte meu coração ao Espírito Santo. Deus, converte o meu coração ao Espírito Santo. Eu quero viver a promessa de João 7. Rios de águas vivas fluindo do meu interior. Eu vou viver vida ao redor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.